Tem um ponto importante, né, assim, lógico, aqui a gente não tá também para ser absoluto nas abordagens, porque eu acho que não é nosso papel, mas assim, se tem um cara que pode favorecer isso, é o treinador que conseguiu levar o Vinícius a essa condição, né, e ele está na seleção brasileira hoje, que é o Carlo Ancelotti. É lógico que ser treinador de seleção e treinador de clube são coisas muito diferentes, né, porque se você precisa incutir um comportamento em determinado atleta ou no coletivo, no clube, você tem tempo para trabalhar isso no dia a dia. Na seleção, não. E acho que o maior desafio de um treinador de seleções é fazer com que retirar o melhor dos atletas sem prejudicar o coletivo, ou seja, potencializar o individual e o coletivo ao mesmo tempo, no contexto de seleção. Porque não é como se fosse um quebra-cabeça, né? Tu pega o quebra-cabeça ali do Vini e fala assim, ó, encaixa aqui e ele vai ser igual o Vini do Real Madrid. Isso é muito difícil, porque não são os mesmos jogadores e as dinâmicas não são iguais, né? Então, tentar trazer uma coisa muito diferente do que o Vini faz, vai precisar de tempo. Eu acho que o Ancelotti está tentando, na realidade, emular o melhor cenário para muitos jogadores. Juntar essas peças do quebra-cabeça de modo que não desnature tanto a característica de cada atleta e o que eles fazem dentro do contexto do clube, mas sem prejudicar o coletivo, que acho que é o grande desafio. E aí, em função disso, a gente tem nomes como Casemiro, que deve ser titular, que é um jogador que não é o melhor momento do Casemiro na carreira, mas é um cara que, pela liderança e por conhecer há muito tempo o Ancelotti, ele aparece e figura como titular de uma seleção brasileira para gerar esse sustentáculo defensivo. Repare como a seleção, defensivamente, depois que o Ancelotti chegou, ela teve uma melhora notória, né? Em termos de defesa de espaço e etc. Né? Então, assim, o Casemiro é um jogador responsável por isso. A linha defensiva, né? Tendo o Marquinhos sendo reintegrado, é também um aspecto que corrobora para isso. Os laterais, a gente está numa safra de laterais, né, onde tem muitas trocas. Aliás, depois daquele lateral direito muito famoso, né? Que acho que não vale a pena comentar o nome aqui, também o Marcelo, a gente teve dificuldade de estabelecer, né? Lideranças ali nas laterais da seleção brasileira. Passaram alguns jogadores, né? O Arana passou, o próprio Alexandro, mas não foram unanimidades, nunca foram unanimidades. E do lado direito, então, foi uma rotação maior ainda de nomes. Mas, assim, é nítido que o aspecto defensivo da seleção brasileira com o Ancelotti também teve uma melhora muito interessante, e não só por isso, mas a forma como o Ancelotti usa as peças de ataque, né? As peças de ataque meio campo. Isso acabou dando um suporte muito grande também. E o Casemiro está inserido nesse contexto. Então, assim, voltando para o Vini, eu acho que o Ancelotti talvez seja a pessoa mais capacitada para fazer ele atuar da forma como ele já atuou com o Ancelotti no contexto do Real Madrid, mas eu não coloco minha expectativa de que vai ser igual, porque eu acho que não vai. Acho que ele vai tentar aproximar ao máximo, né? Se falou, por exemplo, Caiquinho, do Vini jogando como um 9 e o Rodrigo como um ponto esquerda. Foi o que a Monique Danello trouxe, inclusive, nas aparições dela ali na TNT, né? É interessante, porque isso permite, na minha cabeça, a primeira coisa que vem são as trocas entre Vini e Rodrigo, né? De repente o Rodrigo passa a ser 9 no meio do jogo, o Vini vem para a ponta esquerda, como uma forma até de possibilitar desmarques, né? Do Vini Júnior, sem que o opositor direto dele ali pelo lado do campo consiga vê-lo, né? Então, ele realizar esses desmarques com mais tranquilidade e receber essa bola em condições maiores de 1 contra 1, que é o forte do Vini, sempre foi. Então, eu acho que me eu gosto da ideia dos dois juntos na seleção, e não é só por questão de gosto pessoal, porque eu acho que da liga são jogadores que jogam juntos há muito tempo, e isso para mim é impactante no contexto de seleção, facilita as coisas, um entende o outro muito bem, né, e essa questão do entrosamento, que muitas vezes é até citada de maneira folclórica, né, meio mística, mas ela tem sentido, de certa forma, os jogadores se conhecem, eles acabam chegando no resultado desejado mais rápido, né, diante da interação que é proposta ali. Então, acho que é interessante.